Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 5, vamos ler do verso 1 ao verso 12. Diz a palavra do Senhor: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Vamos orar? Senhor, nós estamos aqui diante de Ti. É um grande privilégio estarmos aqui na Tua casa. Deus, eu quero pedir que o Senhor nessa noite traga uma palavra de acordo com a necessidade de cada irmão que aqui entrou. O Senhor sabe o que cada um precisa. A Tua palavra é viva. Ela nunca volta vazia. Levanta o que está caído, anima o que está prostrado, cura os enfermos, atrai os desviados e cumpre, ó Deus, cada propósito da Tua palavra aqui nessa noite. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Os princípios para a verdadeira felicidade. Nós começamos a falar na semana passada e eu quero continuar falando com os irmãos hoje. Esse texto é conhecido como as bem-aventuranças. Ele introduz o Sermão da Montanha, que começa aqui em Mateus capítulo 5, versículo 1, e termina lá em Mateus capítulo 7, versículo 29. Em princípio, Jesus subiu ao monte para ensinar os seus discípulos. Está aí no versículo 1. Entretanto, ao final do Sermão da Montanha, está escrito que toda a multidão se maravilhou com os seus ensinos. Ou seja, aquilo que Jesus ensinou aos seus discípulos, na verdade, são princípios que podem ser seguidos por todas as pessoas. E aqui ele traz para nós princípios que o ser humano precisa seguir para alcançar a verdadeira felicidade. Semana passada nós falamos sobre os 3 primeiros princípios. No verso 6, 7 e 8, Mateus traz para nós mais 3 princípios para a verdadeira felicidade. No verso 6, nós encontramos o princípio da integridade. Feliz é aquele que tem fome e sede de justiça. Os termos originais que aparecem aí para fome e sede são peinal e dispasal. O primeiro significa aquele que está faminto, que deseja ardentemente algo. E o segundo é aquele que está sedento, que sente dolorosa necessidade e que deseja algo ansiosamente. Todos nós já tivemos oportunidade de ver alguém faminto e alguém sedento. Irmãos, é um desespero. Quem está com fome, ao ver um prato de comida, ele não se preocupa se tem alguém olhando. Ele não se preocupa se pega a faca com a mão direita ou com a mão esquerda. Ele não se preocupa se tem prato ou se a comida está na terra. Ele avança naquela comida. Da mesma forma, uma pessoa sedenta. Ela pula na água e bebe. Dizem que quem tem fome tem pressa. Agora, fome de quê? Que Mateus está dizendo para nós? Fome e sede de justiça. Justiça no grego é dikaiosune. Significa integridade, virtude, pureza de vida, pureza de pensamento, pureza de sentimentos, ações corretas. Quantos de nós tem fome e sede disso? Que está desesperado para andar certo? Irmãos, a maioria de nós até demonstra algum desejo, mas na verdade poucos de nós
temos fome e sede disso. Aliás, nós desistimos disso com muita facilidade. O escritor aos Hebreus, no capítulo 12, no verso 4, ele diz assim: olha, na vossa luta contra o pecado, vocês não têm resistido até o sangue. E a rigor, a nossa luta contra o pecado ela é muito pequena. Como diz na roça, a gente peca à toa. Porque nós não estamos dispostos a pagar o preço. Porque para ser justo tem um preço. Tem que lutar. E muitas vezes vai derramar gotas de sangue. Para ser íntegro nesse mundo, vai ter que sofrer. Paulo, escrevendo a Timóteo, disse: todos os que quiserem viver piedosamente serão perseguidos. Agora, o quanto nós estamos dispostos a perseverar na integridade e na justiça? Feliz é aquele que tem essa fome e essa sede em relação à justiça. Eu digo para os irmãos, alguns de nós, se tivéssemos 10% da fome que a gente tem para almoçar de justiça, olha, quando nós temos fome e sede de justiça, o texto diz que a recompensa é que nós seremos fartos. Significa que todo crente que desejar andar certo, ele vai receber os recursos espirituais para andar certo. É possível não pecar, irmãos. Se você não vender sua integridade por causa de dinheiro, Deus vai dar o dinheiro que você precisa. Se você não vender a integridade para ter o prazer fácil, Deus vai dar o prazer que você precisa. A recompensa para quem deseja a justiça como um faminto, deseja um prato de comida, é que ele será farto, porque para esses o Senhor se manifestará como sendo Jeová Tsedikeno, Senhor, a justiça nossa. Jeremias capítulo 23, versículo 6 diz assim: nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro. Será este o seu nome com que será chamado Senhor, justiça nossa. Deus é a nossa justiça. Se eu desejar a justiça, Deus estará do meu lado. E mais, para esse que tem fome e sede de justiça, Jesus se tornará da parte de Deus a sua justiça. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30, diz assim: mas vós sois dele, de Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Nós sabemos, porque está escrito mais de uma vez, que não há um justo sequer. O ser humano não tem justiça própria. Mas acontece o que está escrito lá em Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Nós não somos justos, mas nós podemos ser justificados. Justificado é alguém que foi tornado justo pelos méritos da justiça de Cristo na cruz. Jesus se torna para nós da parte de Deus justiça, mas para isso nós temos que querer. Feliz é aquele que tem fome e sede de justiça. Aquele que deseja a justiça com todo o seu fervor, quase um desespero. E a esses Deus se revela como justiça. E para esses Jesus se torna a justiça. Eles serão fartos. Quer ser feliz? Viva na integridade. Nenhuma pessoa que negocia seus valores consegue ser feliz. Nenhuma pessoa que toma o caminho mais fácil consegue ser feliz nessa terra. Mas aquele que luta até a última gota de sangue, porque deseja ardentemente a justiça, esse poderá ser um bem-aventurado, um felizardo. E é o que Jesus deseja para nós. O segundo princípio que nós vamos ver nessa noite está aí no verso 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes são os misericordiosos. É o princípio da sensibilidade. O termo que aparece aqui é eleemon, que significa
aquele que volta o coração a alguém miserável. No latim, é a junção da palavra miseres, que é miséria, e cordis, que é coração. É quando não damos a alguém o castigo que ele merece. É o princípio do perdão. Ser misericordioso é perdoar. Ser misericordioso é ver o erro do outro e, ao invés de punir, amar. Dizer, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. O reino de Deus é composto por pessoas assim. E é o único meio de sermos felizes na face da terra. Perdoar é justamente não cobrar a dívida daquele que deve e não tem desculpas. O perdão é para os indesculpáveis. Porque, não vou enganar vocês não, hein? Viver nesse mundo é viver com pessoas pecadoras. E as pessoas pecadoras erram. Provavelmente eu já errei com muitos de vocês. E provavelmente vocês também já erraram comigo ou uns com os outros. Quem não perdoa não consegue ser feliz na face dessa terra. A palavra coração aqui é cardia, que no contexto bíblico é o centro de todos os sentimentos, todas as emoções, do pensamento, da espiritualidade. Então, se eu volto o meu coração para a miséria do outro, se o outro pecou, ele está em miséria. Ele já está mal com Deus. Ele já está mal com ele mesmo. Isaías diz que Jesus não esmaga a cana quebrada e nem apaga o pavio que fumega. Então, quando eu uso de misericórdia, eu resgato aquela pessoa. E Mateus capítulo 18, versos 21 a 35, traz um ensinamento sobre isso. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu Jesus, não te digo que até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou, sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um de seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo, paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava, sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes indo-se o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse, servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste, não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Olha o que acontece com quem não exerce misericórdia. Lá em Tiago, capítulo 2, versículo 13, diz que o juízo é sem misericórdia para quem não exerce misericórdia. A vida no reino de Deus não admite isso. Os que recebem perdão se tornam devedores de perdão aos seus conservos. Um homem devia tanto que se vendesse ele, a mulher, os filhos e tudo quanto ele possuía, não dava para pagar a dívida. Ele devia mais do que era, ele devia mais do que tinha. E o que ele fez? Ele pediu arrego. E o rei, que é misericordioso, falou, meu filho, você está perdoado. Não precisa pagar.
O servo saiu dali e encontrou um conservo que devia a ele 100 denários. E diz que ele pegou o conservo, agarrou pelo pescoço e disse: vou te botar na cadeia e você não vai sair de lá enquanto não me pagar o último centavo. Um homem que recebeu perdão se achou no direito de não perdoar. Só que o rei ficou sabendo. E o rei falou assim: pega esse servo inútil e bota ele na mão dos verdugos. Talvez na sua Bíblia aí esteja atormentadores. Na oração do Pai Nosso, ele disse: Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Então, se eu não perdoo os meus devedores, eu estou dizendo para Deus: o Senhor também não precisa me perdoar. Eu estou pedindo a Deus: eu quero que o Senhor me trate igualzinho eu trato os meus devedores. Quem não perdoa, adoece. Quem não perdoa, está nas mãos dos verdugos. O reino de Deus não admite que alguém não perdoe. Em 1 de João, capítulo 2, versículo 9 e 10, olha o que diz. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Não perdoar é treva. Que tem de gente doente aí porque não perdoa. Ah, mas o senhor não sabe o que fizeram para mim. Olha, as pessoas que te machucaram no passado não podem te machucar mais. As pessoas que nos machucaram no passado só vão poder continuar machucando se a gente se agarrar a elas por meio do ressentimento. A mágoa é um veneno que a gente bebe achando que o outro vai morrer. Só faz mal para nós. Perdoa. Porque se eu não perdoo, eu abro mão do perdão de Deus. Qual é a recompensa para aquele que perdoa, para aquele que usa de misericórdia? Olha o que está escrito aí. Alcançarão misericórdia. Feliz o misericordioso, porque ele alcançará misericórdia. Quem é misericordioso, em primeiro lugar, ele sabe que sempre vai contar com a misericórdia de Deus na vida dele. Porque nós existimos por conta da misericórdia de Deus. E se eu exerço a misericórdia, além de contar com essa misericórdia de Deus que se renova a cada manhã, Deus vai mover a terra, o céu e o mar para que as pessoas também sejam misericordiosas comigo quando eu errar. Deus vai falar o coração do meu chefe, o dia que eu precisar, que eu falhar como funcionário, ele vai ter misericórdia de mim. Deus vai falar o coração dos meus credores se algum dia eu me enrolar e ficar devendo alguém. Ele não vai ser cruel comigo, porque eu não sou cruel. Aquele que é misericordioso alcançará a misericórdia, tanto no plano vertical quanto no plano horizontal. O que nós queremos? Ser misericordiosos ou sermos implacáveis? Feliz é só quem é misericordioso. Porque, irmãos, todos nós, mais dia menos dia, precisaremos de misericórdia. Então seja misericordioso. Quando você for tratar de alguém que é culpado, seja misericordioso. Quando alguém te dever alguma coisa, seja misericordioso. Porque quem usa de misericórdia, alcançará misericórdia. E o terceiro princípio que nós queremos ver nessa noite está no verso 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. É o princípio da santidade. Felizes são os que vivem em santificação. O termo original que aparece aqui é kataros cardia. O primeiro significa aquilo que é puro, genuíno, sincero, livre de desejo corrupto, de pecado, de culpa, livre de qualquer mistura com o que é falso, que foi purificado pelo fogo e que foi limpo como uma vinha podada e bem preparada para dar frutos. E o que tem que estar limpo? O coração. O coração denota o centro de toda a vida física e espiritual. A fonte dos pensamentos, das paixões, dos desejos, dos apetites, das afeições, dos propósitos, dos esforços. Ou seja, Deus quer que nós sejamos santos por inteiro. Corpo e alma. Pensamentos, sentimentos, intenções, atitudes, gestos e ações.
limpo, purificado pelo fogo, podado como uma figueira, para que dê fruto em tempo oportuno. Isso é santificação. A palavra santificação no grego é hagiasmos. Faz parte da doutrina da salvação. E a santificação, ela tem duas vertentes. Ela é um decreto e ela é um processo. No dia em que nós nos convertemos, Deus decreta que nós somos santos. Ponto. Porque se a gente converter agora e quando descer a escada ter um piripaque e morrer, nós vamos para o céu. Não deu para fazer nada para ser santo. Igual aquele ladrão na cruz. Ele se converteu, lá na cruz mesmo ficou, lá morreu e lá foi para o paraíso naquele dia mesmo, porque Jesus prometeu. Ele não teve tempo de cumprir o processo, mas ele foi declarado santo. Porque sem santidade ninguém vê Deus. Quem é convertido é santo. Nós fomos santificados em Cristo. O crente não é um pecador lutando para ser santo, ele é um santo lutando contra o pecado. Jesus morreu, a santidade é dele. Nós lemos esse texto lá em 1 Coríntios 1,30. Jesus se tornou da parte de Deus para nós justiça, santificação. A nossa santificação não é pelo nosso mérito, é pelo mérito de Cristo na cruz do Calvário. Então todo crente verdadeiramente convertido é um santo. Um santo que não deveria pecar, mas que de vez em quando peca. Mas quando, por acidente, ele peca, ele tem advogado junto ao Pai. Porque nenhum crente consegue viver na prática do pecado. Está lá em 1 de João, capítulo 5, versículo 18. Aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Mas aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. A santidade é o ordinário na vida do crente. O pecado é o extraordinário. Quando a gente vê o contrário, a gente fica preocupado. Que crença é essa? Que a pessoa vive no pecado e tem lapsos de santidade. Não, o crente ele vive em santidade. Pode acontecer por acidente ele errar. E quando ele erra, ele corre para o advogado, que é Cristo. A segunda vertente da santidade é que ela é um processo pelo qual o Espírito Santo vai nos moldando até que nós cheguemos à imagem de Cristo. Filipenses 1,6 vai dizer que aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Portanto, nós podemos dizer que todos estamos em obras para melhor servi-lo. A obra já começou no dia que nós nos convertemos, mas ela não acabou. Ninguém aqui é santo o suficiente ainda. Nós estamos sendo moldados pelo Espírito Santo e naquele dia nós então receberemos um corpo glorificado e seremos tal como ele é. Olha o que está escrito lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. A palavra de Deus é o espelho, que a gente vai olhando para ver como que Jesus é. E enquanto nós olhamos, o Espírito Santo vai nos ajeitando para que a nossa imagem seja conforme a imagem da glória de Cristo. É por isso que alguns de nós já somos mais parecidos com Jesus. E nós conhecemos outras pessoas que são muito mais parecidas com Jesus. E alguns ainda estão começando. Nós só precisamos deixar o Espírito Santo trabalhar em nós. Porque é o Espírito que faz, irmãos. Ninguém consegue se mudar. É por isso que eu não acredito em autoajuda. Não tem como. O que eu posso fazer por mim? As pessoas também não conseguem, ninguém muda por causa do outro. É engano, eu vou casar, vou mudar meu marido. Não vai, não. Não, eu vou para a igreja, o pastor vai mudar. Não vai, não. Ninguém muda o outro. É o Espírito Santo que nos molda. Nos molda como? De glória em glória. De fé em fé. Ele vai nos moldando, cada dia tirando alguma coisinha que não parece com Cristo. Uma vez teve um escultor famoso que ele conseguiu fazer uma escultura de um leão sem olhar no leão. E foi uma admiração. Porque como é que o cara conseguiu fazer uma estátua de um leão sem olhar no leão? Aí foram entrevistá-lo.
Como você conseguiu fazer um leão sem olhar no leão? Ele disse, foi fácil. Eu fui cortando fora tudo que não parecia com o leão. É mais ou menos assim que o Espírito Santo vai nos moldando a imagem de Cristo. Ele vai tirando de nós tudo que não parece com Cristo. Quantos de nós estamos dispostos a deixar Deus fazer isso conosco? Então a santificação é um decreto, Deus já disse que nós somos santos, e ao mesmo tempo ele é um processo. Todos nós temos que deixar o Espírito Santo nos moldar à imagem de Cristo. E essa dicotomia, ela fica bem clara lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículos 1 e 2. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então, a mesma igreja, aos mesmos crentes, Paulo diz, santificados e ao mesmo tempo chamados para serem santos. Ué, está santificado ou não está santificado? As duas coisas. Ao mesmo tempo nós somos santificados e ao mesmo tempo chamados para ser santos. Nós somos, ao mesmo tempo, num pacote, os santificados em Cristo Jesus, por quem Jesus já morreu, já cobriu com sangue, não tem mais nada para fazer, se a gente morrer a gente vai para o céu, mas ao mesmo tempo todos nós ainda estamos em obras. Ainda estamos sendo trabalhados pelo Espírito Santo. É por isso que de vez em quando a gente derrapa na curva. E nós precisamos da misericórdia uns dos outros. Qual é a consequência de eu não viver nessa limpeza, nessa santidade, nessa consagração? A consequência é que, primeiro, eu não sou salvo. Quem vive no pecado, gosta do pecado e não quer se limpar do pecado, não é salvo. Todo crente odeia o pecado. Em Provérbios 28:13 diz assim, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Quem esconde pecado, quem não abandona o pecado, não vai para frente, não prospera. Salmo 38, do verso 1 ao verso 11 diz assim, não me repreendas, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor. Cravam-se em mim as tuas setas e a tua mão recai sobre mim. Não há parte sã na minha carne, por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado. Pois já se elevam acima da minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados excedem as minhas forças. Tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas, por causa da minha loucura. Sinto-me encurvado, sobremodo abatido, ando de luto o dia todo. Ardem-me os lombos, e não há parte sã na minha carne. Estou aflito e muito quebrantado, dou gemidos por efeito do desassossego do meu coração. Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. Bate-me excitado o coração, faltam-me as forças, e a luz dos meus olhos, essa mesma já não está comigo. Os meus amigos e companheiros afastam-se da minha praga, e os meus parentes ficam de longe. Davi adulterou e ao invés de correr para Deus e pedir perdão, ele escondeu. Ficou doente. O pecado não confessado adoece o ser humano. Como é que alguém vai querer ser feliz na face da terra escondendo o pecado? Se a Bíblia diz o que encobre a transgressão, não vai para frente. O pecado escondido faz adoecer até o corpo. Então uma pessoa que vive com qualquer pendência, seja na sua vida sentimental, emocional, espiritual, ela nunca vai ser feliz. É por isso que a recompensa para os limpos de coração, para os que se santificam, é que verão a Deus. Alguém que está em pecado consegue ver a Deus? Hebreus 12:14 diz assim, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A Bíblia diz que as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus. Isaías 59:1. Se nós temos pecado escondido, há um muro levantado. As orações estão interrompidas, nem oferta pode trazer.
O pecado escondido corta completamente o nosso acesso a Deus. Como é que eu vou ser feliz? Em compensação, diz aqui que os limpos de coração verão a Deus. No Salmo 24, versículo 3 a 5, olha o que está escrito. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Então, quem é que entrará na presença do Senhor? Aquele que é limpo de coração. E limpo não é aquele que nunca se sujou, não. Limpo é aquele que toma banho todo dia. Deus sabe que o homem é pecador. E ele morreu na cruz por causa disso. Então, quando o crente peca, ele tem que imediatamente se lavar no sangue do Cordeiro. E ele vai estar tão limpo como ele estava antes. Em 1 de João, capítulo 1, versículo 9, diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. A felicidade, ela é de fato o principal objetivo de todo ser humano. Quando ele busca um casamento, ele quer ser feliz. Quando ele vai para a igreja, ele quer ser feliz. Quando ele sai para trabalhar, ele quer ser feliz. Só que a felicidade não é o que as pessoas pensam. Um estado de espírito, onde você está se sentindo bem e tudo ao redor está dando certo. Essa felicidade é uma utopia. Porque viver nesse mundo é ter problema. A felicidade é uma qualidade de vida, onde a pessoa tem fome e sede por ser íntegro na face dessa terra. Porque, irmãos, não tem sensação melhor de felicidade do que você botar a cabeça no travesseiro e dizer assim: eu fiz o que era certo. Apanhei, mas fiz o que era certo. Fui demitido, mas fiz o que era certo. Tomei um prejuízo, mas fiz o que era certo. Não tem sensação melhor. Felicidade é onde se perdoa as ofensas do próximo. Felizes os misericordiosos. O que fizeram para mim foi um negócio terrível mesmo. Mas eu devia muito mais para Deus e Ele me perdoou. Quem sou eu para não perdoar esse pobre, miserável pecador? Senhor, perdoa, Ele não sabe o que faz. E ser feliz é eliminar da nossa vida todo tipo de prática que entristece ao Deus vivo. Pecado não é fazer coisas erradas. Pecado é qualquer atitude que entristece o Deus vivo. Pode ser uma ação, pode ser uma omissão, pode ser um pensamento, pode ser uma palavra, pode ser uma intenção. Qualquer atitude que entristeça o Deus vivo é pecado, é errar o alvo. O desejo de Deus para cada um de nós é a verdadeira felicidade. E a verdadeira felicidade está em obedecer aos seus princípios. Amém, queridos? Vamos colocar de pé. Purifica-me, ó Senhor Jesus, purifica-me no teu sangue. Quero estar sempre em tua presença, e é por isso que eu clamo a ti. Purifica-me, ó Senhor Jesus, purifica-me no teu sangue. Sim, eu quero expressar teu louvor como um vaso de honra na casa do rei. Purifica, Senhor Jesus, leva-me para os teus rios. Quero contemplar a tua face. Sim, é o que mais quero, meu Senhor. Purifica-me, Senhor Jesus, leva-me para o Santíssimo. Eu não sou merecedor deste amor, mas sei que tua graça me basta. Purifica-me. Purifica-me, ó Senhor.
sangue. Quero estar sempre em tua presença, e é por isso que eu clamo a ti. Purifica-me, ó Senhor Jesus, purifica-me no teu sangue. Sim, eu quero expressar teu louvor como um vaso de honra na casa do rei. Senhor Jesus, leva-me para os teus rios. Quero contemplar a tua face. Sim, é o que mais quero, meu Senhor. Purifica-me, Senhor Jesus, leva-me para o Santíssimo. Eu não sou merecedor deste amor, mas sei que tua graça me basta.